fomos escolhidos. Os irmãos sabem muito, especialmente para a Colômbia, mas também para o Brasil e o Peru. Isso tem causado, recentemente, 2 milhões de venezuelanos chegaram ao Brasil. E Roraima é um estado pobre, com poucas pessoas, e para eles absorverem tantas pessoas assim, não podem. Então nós tivemos uma reunião entre os pastores e não tínhamos como trazer alguém, um missionário da Venezuela, para explicar o que está acontecendo. Então ficou resolvido que eu e o pastor Will iríamos pesquisar. Temos algumas fontes, pessoas conhecidas na Venezuela, e apresentar um projeto venezuelano lá. Eu acho que ficou decidido que os 3 missionários que chegaram, essas ofertas que estamos recolhendo, vamos ser generosos com eles, mas chegando a um certo ponto, nós vamos pegar o que sobrar e tentar ajudar de alguma forma o trabalho na Venezuela, e eu vou explicar isso. Eu, antes de fazer essa pesquisa, não sabia quão... a forma que eu pensava sobre Venezuela estava completamente errada. Eu pensava que era um país atrasado, um país de terceiro mundo, talvez cheio de mato, como selva amazônica. E o que eu descobri é que é um país muito, muito lindo. A bandeira, olha o mapa, e eu tenho que ver. Opa, não é esse, deve ser esse. Então você tem aqui a Guiana, aqui o Brasil, Colômbia, que é onde é mais fácil as pessoas fugirem para cá. Eu sei que alguns estão indo para o Peru, mas a Venezuela é fronteiriça com o Mar Caribe. Quando eu penso no Mar Caribe, eu penso nas ilhas. Minha esposa foi criada na República Dominicana, que fica um pouco mais para cá, e a gente não pensa sobre Venezuela e América do Sul. Mas temos aqui, então, uma ideia de Venezuela. É um lindo país com coisas lindas construídas por homens, mas também coisas naturais. Dá uma vontade de ir lá em cima. Imagino que o único jeito de chegar lá é de avião, helicóptero, alguma coisa assim. Mas é maravilhosamente lindo esse país. E é moderno, olha, parece São Paulo, com arquiteturas modernas e muitos prédios e coisa assim. Se não me engano, esse é um grupo de uma das igrejas ou de um dos seminários. Gente muito bonita. E é um país muito católico. Aqui diz que 96% do povo se diz católico, 2% se diz protestante. Isso é tudo. Outros 2% é outra coisa. Eu sei que é um dos países onde a nossa missão, a Missions, teve uma grande presença durante muitos anos. 20, 30 missionários de uma só vez, 40, eu não sei, mas chega pelo menos a 30, e aos poucos 2 coisas foram acontecendo. Um é o que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Os mais velhos estão se aposentando ou falecendo e não vem gente nova para tomar o lugar. Isso é uma coisa, mas junto com isso, o governo venezuelano fez com que era muito, muito mais difícil um missionário americano chegar na Venezuela. Mas estamos lá por muitos anos, se não me engano, desde a década de 40, mas hoje não tem
da nossa missão, não tem mais nenhum missionário na Venezuela. É um país rico em óleo. Aliás, eles têm as reservas de petróleo maiores no mundo inteiro. E uma parte negativa disso é que ficaram dependentes do petróleo, não desenvolveram de outra forma. Eu lembro um amigo meu foi para a Venezuela e ficou encantado com quão baixo era o preço de gasolina lá. Era poucos centavos e a gente estava pagando reais e reais. E uma das coisas que permitiu, por exemplo, que Hugo Chávez chegasse ao poder e ficasse lá, era que o preço do petróleo era muito, muito alto. Então, ele tinha como comprar votos, porque ele como membro da OPEC, ele conseguiu fazer negociações e era muito, muito rico. Mas ele usou isso de forma corrupta para ele e para suas pessoas e também para ajudar Cuba e Castro e financiar exércitos e comunismo e outras coisas mais, mas ele não usou isso para desenvolver mais ainda a sua produção. E quando o preço do barril caiu, mais ou menos na época que ele faleceu, a Venezuela entrou numa crise sem tamanho. Agora a gente vê uma pintura dele em filas que não acabam mais. Hoje o sucessor dele é Nicolás Maduro, e eu vi uma foto recente, você provavelmente viu, ele comendo num restaurante muito, muito fino lá na Turquia. Ele não era magrinho, ele não é mais magrinho desse jeito, não. O povo dele está passando fome, mas ele é gordo, porque ele come muito e os outros passam fome. O comunismo sempre faz isso, né? O socialismo, eu ouvi um vídeo, pois se você quer interagir comigo, eu falo, tem um site que descobri recentemente chamado Burke Instituto Conservador. É uma turma de conservadores políticos, 4 deles são protestantes, um é católico, mas estive lá na quinta-feira em São José dos Campos, e eles têm vários vídeos, entrevistas. Se você olhar no YouTube, esse canal, você vai ver uma entrevista com um jovem, de mais ou menos 30 anos, da Venezuela, que faz parte de uma organização chamada Rumbo Venezuela, Rumbo Libertad, perdão, Rumbo Libertad, Rumo à Liberdade, e eles estão tentando livrar a Venezuela desse poder comunista, e ele culpa tudo isso por tudo que está acontecendo na Venezuela, na Bolívia e outros lugares mais, por um grupo que eu já tinha ouvido falar, chamado Fórum de São Paulo. Não sei se você já ouviu falar, mas esse Fórum de São Paulo é um grupo de esquerdistas que se reuniram pela primeira vez em São Paulo, se não me engano, em 2010, para traçar como é que eles iriam tomar conta da América Latina. E foram eles que conseguiram colocar Chávez no poder na Venezuela, e eles supostamente, eu não tenho como verificar isso, mas tenho ouvido isso muito, são eles que estão por trás das alas esquerdistas aqui no Brasil. Ouvi de um desses jovens do Instituto Burke, 2 deles, aliás, que a esquerda está muito, muito com medo que a direita ganhe essa eleição, e se eles ganharem, eles vão dar um jeito para isso nunca mais acontecer. Mas nós podemos ver o resultado do esquerdismo no mundo inteiro: morte, perseguição, rejeição do cristianismo, fome e filas gigantescas. Aqui é a Assembleia Nacional, mas numa das últimas eleições eles ganharam a maioria
mas Nicolás Maduro controla a Suprema Corte e ele simplesmente pediu para o Tribunal Superior do país anular tudo que eles fizeram e anularam. Então, nós temos os protestos e a violência e o saque e as forças armadas no meio da rua e confrontos entre pessoas que protestam e o exército muito bem alimentado e outros passando fome, filas enormes. Eu vi uma entrevista com uma repórter americana que estava na Venezuela. Ela disse que estava numa fila, ou perto de uma fila e alguém veio armado, viu alguém com um celular e tirou o celular, o cara armado veio, matou o cara que estava com o celular, ele caiu morto, roubou o seu celular e foi embora, e ninguém saiu da fila para ajudar esse coitado, porque era muito mais importante eles ficarem na fila para ganhar algum alimento do que socorrer a pessoa que foi morto pelo bandido. Esse tipo de coisa está acontecendo todos os dias em Venezuela. Um ano atrás, mais ou menos, ouvi que faltava papel higiênico, que as finanças eram tão baixas que Nicolás Maduro decretou que iam trabalhar apenas 2 dias por semana, porque não tinham como pagar. É o país mais rico em energia do mundo, mas não tinham como pagar a conta de luz para que eles pudessem trabalhar. A situação realmente é gravíssima. Essa foto é para mostrar a inflação está milhares de percentuais ao ano. O que você está vendo aí não é livros, são pacotes de dinheiro. E custa tudo isso para comprar um frango. E há grandes saques e destruição e filas. E muitos fugindo para o Brasil. E aqui no Brasil, claro que tem muito bandido também. Mas aqui no Brasil, ficando nas ruas das cidades fronteiriças e o povo que mora lá sentindo-se ameaçado e resulta em violência. E é muito, muito triste. Famílias levando tudo que eles conseguem colocar para ir para outro país. Lá no meio disso, nós temos algumas famílias brasileiras que estão fazendo a obra de Deus lá. Eu sei de 4 missionários, 3 são formados do Seminário Batista no Cariri, um é formado na Palavra de Vida, Palavra da Vida. 2 estão com uma missão que, apesar do nome, é batista, na sua visão é a missão Maranata, sediada em Fortaleza. Esses são Fernando Lima e Ricardo e Rita Mafra. Eliezer Tavares foi enviado pela sua igreja, a primeira igreja batista de Boa Vista. Ele é o irmão de um batista lá por nome de Douglas Alves, e ele está plantando uma igreja em Margarita. Também tem outra pessoa que está independente, trabalhando com outras batistas. Fernando foi aluno meu, e eu recebo os relatórios dele. Ele e o Eliezer estão com um grupo de igrejas que são historicamente batistas regulares, ou seja, fundadas por missionários da Mid Missions. Estão numa cidade chamada Puerto Ordaz, perto de São Félix, e estão trabalhando num seminário. E a ideia, o projeto que nós temos é ajudar pastores pastores venezuelanos, para que esses pastores
não abandonem suas igrejas. Por que abandonariam suas igrejas? Porque não tem o que comer. Então, temos medo que eles vão fugir da Venezuela para o Brasil, para a Colômbia, e deixar o seu rebanho. E nós queremos que eles fiquem lá, porque o rebanho deles precisa, mas se eles não têm o que comer, como que eles vão ficar? Está vendo a dificuldade? Eu vou falar mais disso daqui um pouco, mas o Fernando e a Lani estão fazendo um bom trabalho lá. Ele me mandou ontem alguns informativos sobre o que ele está fazendo. Aqui é a campanha para a manutenção do seminário. Ele diz, necessitamos de 150 irmãos ou igrejas que nos ajudem com R$50 mensais por um ano para ajudar no sustento dos alunos, professores e nas construções das casas e salas de aula. Esse não é o projeto que eu vou apresentar, mas é um dos projetos que tem. E aqui você pode ver alunos no seminário. Esses são alguns dos formados, se não me engano, tiveram os primeiros a se formar. Ano passado foram 8. E mais uma vez, uma reunião de estudo bíblico. Esse é o pastor Fernando. E aqui ele, de novo, falando, fazendo uma apresentação. Um seminarista, família Álvarez, e um pouquinho de espanhol por los demás hermanos, orad por nosotros para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, assim como lo foi entre vosotros. 2 Tessalonicenses 3:1. Gostou do meu espanhol? Eu não sei espanhol. E eles também têm uma rádio batista que funciona na igreja deles lá em Puerto Ordaz. O nome é Gracia de Dios. E aí você tem um pouco sobre isso. Deixa eu falar qual é o projeto. A ideia é ajudar pastores que não abandonem as suas igrejas para irem a países vizinhos para sobreviver. E falei com o pastor Jaime Leonardo, que é o professor de missões no Seminário Batista Cariri. Ele está muito engajado nesse trabalho. Ele tem coordenado muitas coisas. Ele queria ter ido a Venezuela, mas a primeira vez que iria, ele ficou doente. A segunda vez, ele tem dupla cidadania, mas por ser obviamente americano, era perigoso demais, ele não pôde ir, ele ficou muito decepcionado. Mas ele diz que custa para ele $50 mês para comprar comida para uma família. Isso é em torno de R$200. R$200 por mês, compra comida para uma família. Pastor Fernando está ajudando 11 pastores, e certamente tem mais. Tem outro pastor brasileiro que eu mencionei que está ajudando 13. Mas a ideia é, temos como colocar esse dinheiro na conta do pastor Fernando e pedir que ele distribua isso entre pastores necessitados. Deixe-me ler um pouco do que o pastor Fernando me escreveu ontem. Não é bem o nosso projeto, mas vai explicar o que está acontecendo. Devido à crise econômica e o desabastecimento que a Venezuela vem sofrendo, estamos tendo que viajar a cada 2 meses ao Brasil para comprar produtos de primeira necessidade. Estamos planejando viajar na próxima semana para realizar compras. Queremos aproveitar a oportunidade para lançar um desafio aos irmãos que participem do nosso grupo para também montar uma cesta de alimentos para cada família que está interna em nosso seminário. Somos 20 famílias entre alunos e professores. Devido às férias, contamos apenas com 15 famílias que estão no seminário. O custo médio para cada cesta é de R$100.
Esperamos contar com a participação dos irmãos em mais esse desafio. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. E eu quero ler, na verdade são 2 capítulos e meu tempo não vai permitir que eu leia todos esses versículos, eu quero ler um pouco. Mas eu quero colocar o contexto, porque o contexto desses 2 capítulos é quase o mesmo contexto que estamos vendo na Venezuela. Ou seja, nós somos para com Venezuela o que as igrejas do apóstolo Paulo estavam com os santos lá em Jerusalém. A única diferença é que os santos lá da Europa, das igrejas do apóstolo Paulo, sentiam alguma dívida espiritual para com as igrejas lá em Jerusalém e da Judeia, porque era de lá que veio o Evangelho. Nós não temos essa conexão, nós não recebemos o Evangelho dos irmãos lá de Venezuela. Mas a comparação é apta em todos os outros sentidos. Nós, apesar da crise que nós enfrentamos aqui no Brasil, estamos relativamente melhores de situação do que o que eles estão enfrentando lá na Venezuela. Eles são nossos irmãos em Cristo. E nós podemos ajudar. Então, Paulo começou uma campanha entre suas igrejas para tentar arrecadar uma oferta que ele mais tarde levou para Jerusalém. E não sei se foi nessa viagem, uma viagem posterior, que ele fez a mesma coisa, onde ele foi preso e acabou em Roma depois de vários anos. Mas aqui em 2 Coríntios 8, ele está argumentando com os coríntios que são de Acaia, que eles deveriam participar dessa oferta. Paulo tinha passado em Corinto e eles tinham falado alguma coisa sobre ajudar, mas ainda não tinham contribuído. Então ele está fazendo um apelo e nós podemos aprender, através do apelo que ele faz, os motivos por que devemos contribuir em situações como essa, ou na verdade em todas as situações. Aqui nós temos, na verdade, duas passagens que explicam os princípios da contribuição cristã. Me acompanhe enquanto eu leio a partir do versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram a abundância da alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito, que como começou assim também complete essa graça entre vós. Ou seja, Tito iria ser a pessoa que iria passar em Corinto para arrecadar a oferta deles. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Que graça? De contribuir. Não vos falo de forma de mandamento,
mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, ou seja, a ideia veio dos coríntios, convém isso, completai agora a obra começada, para que assim como revelasses prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta deles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos pular para o capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorie junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito nesse particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados. Então, ele, quando estava em Macedônia, pensa em Tessalônica e Filipos, Macedônia. E quando os coríntios tiveram a ideia, ele foi para Macedônia e disse: olha o que os coríntios vão fazer. Aí encorajou os irmãos lá da Macedônia, e nós vamos ver como eles entregaram. Agora ele iria voltar para o Coríntios e falar: não me deixa passar vergonha, não. Vocês prometeram que não vão contribuir, né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, versículo 4... para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrarem desapercebidos ou despreparados, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo: aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito: deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Bem, vou parar por aqui. E a pergunta é: o que nós podemos aprender? Quais são alguns princípios que nós podemos tirar dessa passagem para nos motivar e incentivar a contribuir? Essa passagem, se você não reconheceu, é muitas vezes a passagem usada para falar da promessa de fé. É um programa que existe. A igreja aqui pratica promessa de fé? Sim, né? Eu não sou contra o programa, mas a ideia é que você vai prometer dar, além das suas ofertas normais, uma certa quantia, e você vai prometer isso com base na fé. E se Deus suprir de fato o que você promete dar, então você vai contribuir. Mas se você olhar nessa passagem, o tema não é fé, o tema é graça.
E a ideia principal dessa passagem é o que nos motiva, é a graça de Deus. A graça nos motiva a contribuir. Como é que a graça nos motiva a contribuir? Primeiro, nos motiva a contribuir generosamente. Olha de novo, no capítulo 8, a história dos macedônios. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça! A graça de contribuir generosamente. Nota aqui os superlativos nos versículos 2 e 3, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, estão alegres mesmo sofrendo, e no meio da profunda pobreza deles, e essa pobreza profunda superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Nota, muita prova de tribulação, abundância e alegria. Profunda pobreza superabundou, grande riqueza, generosidade. As dificuldades foram muitas. Eles eram mais pobres, evidentemente, do que o povo lá da Acaia. Mas a sua generosidade foi abundante. Deixe-me dizer que pobreza nunca é desculpa para dizer que nós não podemos contribuir. O que deixa a gente impressionado aqui é que os macedônios eram muito pobres, sofriam muita necessidade, e mesmo assim foram muito generosos para com aqueles que estavam sofrendo mais do que eles. Isso, Paulo nos diz, é uma graça que Deus deu para eles poderem ser generosos, mesmo pobres. O segundo princípio que nós aprendemos é que a contribuição sempre precisa ser voluntária. Nós nunca devemos dar por obrigação. Veja versículo 3 mais uma vez. Ele diz, porque eles testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntárias, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Nota mais uma vez a palavra graça, é o tema, é a motivação. E eles deram voluntariamente. Versículo 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Veja a frase, boa vontade. E no capítulo 9, versículos 5 a 7, portanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso afirmo que aquele que semeia pouco também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Nota que os macedônios rogaram a graça de Deus para poderem participar. E que Deus não quer pessoas que falam, olha, eu vou fazer um negócio com Deus. Eu vou dar e Ele vai me dar de volta. Eu vou dar R$1.000 e Ele vai me dar 10. Deus não aceita esse tipo de negociação. E nem nós estamos fazendo isso. Há muitos charlatões lá fora que conseguem tirar o dinheiro dos pobres para se enriquecer. Não é isso que nós estamos atrás disso não. Mas eu posso dizer o seguinte, que se você contribua para que os outros possam ver a sua generosidade, você já tem o seu galardão, o aplauso dos outros. Se você contribui
porque você quer barganhar com Deus, você vai perder a bênção eterna e espiritual de contribuir. E que se você dá por obrigação, porque o pastor me obrigou, porque botaram pressão em cima de mim, porque eu simplesmente sou obrigado a fazer isso, essa contribuição não tem valor nenhum aos olhos de Deus. Nossa contribuição tem que vir, por causa da graça, tem que vir de corações desejosos de amar e contribuir com a dificuldade dos outros. Isso significa que nunca damos por obrigação e que nós, como líderes, nunca devemos ameaçar as pessoas ou prometer que vão ficar ricas ou usar formas manipulativas. A contribuição que Deus aceita vem de um coração repleto de graça, abundante de graça, que superabunda em um desejo de ajudar. Terceiro princípio, voltando para o capítulo 8, é que devemos nos dar primeiro a Deus. Veja versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Dar não é algo que fazemos para ganhar favor com Deus, não é uma maneira de manipular a Deus. Dar deve surgir de uma vida consagrada a Deus e não deve ser por obrigação. Quando estávamos em Olímpia, durante muitos anos, a igreja era uma igreja pobre, com grandes dificuldades de pagar, e estávamos todo mês, parece, gastando mais que a gente arrecadava, mesmo que não tínhamos para o que gastar. E Deus colocou na minha frente um jovem advogado. Esse jovem advogado era materialista no sentido pleno. Ele disse: olha, não vem falar do céu para mim, porque eu não posso imaginar o céu. Eu vivo para prazeres. Mais ou menos a essa altura eu queria que ele ficasse longe da minha esposa e da minha filha. Eu gastei muitas horas no escritório dele tentando evangelizá-lo. Mas um dia ele disse: olha, eu acho que eu estou passando por dificuldades financeiras e talvez é porque eu não dei meu dízimo. Eu falei assim para ele: você não pode negociar com Deus. Mas ele insistiu. Não sei o que aconteceu dele, nós precisávamos do dinheiro, eu não rejeitei, porque Deus pode usar até incrédulos para fazer sua obra, né? Mas ele pensava que se ele estava com a corda no pescoço, pensava que se ele desse o dízimo, Deus ia ajudar ele. E o dízimo foi muito grande, ele quis entregar na minha mão e não colocar na oferta, com medo que ele desaparecer. Ele não viu isso de mim. Você não pode negociar com Deus dessa forma. Então, qual é o antídoto a isso? Nos entregar primeiro ao Senhor. Nós damos porque nós somos de Deus e queremos servir Ele primeiro. E o quarto princípio, devemos dar através da igreja local, porque versículo 5 diz: eles não deram como nós esperávamos, se deram primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Paulo representava a igreja. Então você entrega a sua vida ao Senhor, e depois, porque sua vida é entregue ao Senhor, você contribui com a obra dele na igreja local. E aqui, o quinto princípio é onde a graça fica mais evidente, porque nós devemos lembrar do exemplo de Cristo colocado para nós no capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos espiritualmente. Então, a ideia é que Cristo nos dá o exemplo. Vamos sacrificar o que nós temos para o bem dos outros. E deixe-me falar
da necessidade de sacrificar. Ele sacrificou sua riqueza para nós e ficou pobre para que nós ficássemos ricos. Veja esse princípio de sacrifício. Isso significa que vai doer. Você não vai ter todas as coisas que você gostaria de ter. Você tem que dar e você vai ficar sem. Não disse tudo, você vai ter comida, você vai ter casa, mas você talvez não vai ter carro novo, talvez você não vai ter as coisas que você teria se você não desse. Senão não é sacrifício, gente. O sexto princípio é que devemos dar do que nós temos. Versículos 10 a 12... E eu só vou ler o versículo 12, porque se a boa vontade será aceita conforme que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Em outras palavras, não devemos nos endividar para poder contribuir. Devemos sacrificar sim, mas não endividar. E nem prometer dar o que nós não temos. Ele não está falando que nós vamos dar do que sobra. Não é isso, porque por causa do sacrifício. Mas não devemos dar o que nós não temos. Você, na promessa de fé, não deve prometer dar alguma coisa que você não tem. Já que é fé, eu vou colocar 10 mil reais, vou dar 10 mil reais por mês, mas você ganha 3 mil reais por mês, não adianta prometer 10 mil reais. Deus não está exigindo isso de você. Mas Ele está exigindo que do que você tem, você faça sacrifícios. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter. Sétimo princípio, devemos ter confiança que Deus suprirá as nossas necessidades. Capítulo 8, versículo 15, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. E capítulo 9, versículos 8 a 10, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuída aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu acho que a promessa de Deus é a seguinte: não que ele vai, se você dá muito, você vai ser rico. Não. Mas o oitavo princípio é que Deus recompensa a generosidade. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Mas talvez não aqui, nessa vida. A promessa é que a sua contribuição nunca será em vão. E ao mesmo tempo que Deus vai suprir as suas necessidades. O nono princípio é que devemos planejar o que vamos dar. Não devemos ser movidos por manipulações. Versículo 7 diz: cada um contribua o que tiver proposto no coração. E o 10º princípio é que devemos visar a glória de Deus e a edificação dos irmãos. Versículo 12 do capítulo 9, porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Então você sacrifica, você ajuda eles, e eles vão orar por você, pela gratidão que eles têm em seu coração. Irmãos, eu estou aqui no Brasil pelo sacrifício de muitos irmãos lá na outra América. E dou graças a Deus pelo sacrifício deles. Agora é a nossa vez. Nós temos irmãos em Cristo que estão passando necessidade. Vamos usar esses princípios e contribuir com grande generosidade e com sacrifício para eles. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essas instruções. Ajude-nos a reconhecer
a nossa necessidade de ajudar com os nossos irmãos na Venezuela que precisam da nossa ajuda. Pedimos isso em nome de Cristo. Amém.